Amigos e amigas, paz e bem. Como nós falamos no vídeo anterior, nós vamos começar falando hoje de duas cartas, Colossenses e Efésios. Se vocês olharem o material postado lá, vai descrever em detalhes. Eu já disse no vídeo anterior e no material também digo isto, que estas cartas, embora apareça lá o nome Paulo aos Colossenses, Paulo aos Efésios, duas igrejas da Ásia Menor, hoje Turquia, Colossos e Éfeso, estas cartas têm algumas características muito diferentes, a linguagem, os conceitos teológicos do comum das cartas paulinas. Então, boa parte dos biblistas acreditam que elas não são de Paulo. Colossenses seria nos anos 60 e Efésios aí pelos anos 80. Efésios até certo ponto retoma muito do que nós temos em Colossenses. Mas eu não vou me ater muito aos detalhes comuns, eu apenas vou destacar uma coisa. Aqui tem hino cristológico que destaca algumas coisas que quase, por assim dizer, se assemelha ao prólogo de São João. Nós vamos ler e vamos ver dentro destes hinos cristológicos, ele realça muito o papel de Jesus Cristo, que está acima dos anjos, tronos, potestades, autoridades. Vamos ver um pouco o que pode ser isto. Eu vou ler, para começo de história, Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 12 em diante. Se você tiver a sua Bíblia na mão, pois pode ler na sua Bíblia, no Colossenses, no capítulo 1, versículo 12 em diante. Então ali está escrito: com alegria dai graças ao Pai, que vos permitiu partilhar da herança dos santos na luz. Ele nos arrancou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho do amor. Filho do seu amor, no qual temos a libertação, o perdão de nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda criatura, pois nele tudo foi criado nos céus e na terra, tanto os seres visíveis como os invisíveis, tronos e soberanias, autoridades e poderes. Tudo foi criado por ele e para ele. Olha, o prólogo de São João, capítulo 1. Muito semelhante. Tudo foi criado por ele, para ele, e ele existe antes de tudo. Jesus, conversando no Evangelho de São João com as autoridades, capítulo 8 e 9, antes que Abraão fosse, eu sou. Olha aí. Versículo 18. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o começo, primogênito dentre os mortos, a fim de ocupar em tudo o primeiro lugar. Eu vou ainda ler o capítulo 2, versículo 10 e 15. Então, ali está escrito o seguinte: e vós vos achais plenamente cumulados naquele que é o chefe de toda a autoridade e de todo poder. Autoridade e poder escrito com letra maiúscula, ao menos na TEB. Eu já volto a falar sobre isto. E no versículo 16, no versículo 15, ele diz o seguinte: ele despojou as autoridades e os poderes e os entregou publicamente em espetáculo. Ele os arrastou no cortejo triunfal da sua cruz. Que será que está vendo? Em primeiro lugar, hino cristológico que destaca a soberania de Cristo. Eu disse há pouco
O hino que eu li, ele tem semelhança com o prólogo de São João, quando diz: no princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus, tudo que foi criado por meio dele, e nada do que existe sem ele. Bom, ele mostra a soberania de Cristo, e logo depois ele está acima dos tronos, poderes, autoridades e potestades. O que era isto? Os biblistas creem que no mundo grego havia as chamadas autoridades dos ares. Para eles eram seres cósmicos. Alguns diziam que eram uma espécie de semideuses. E quando os judeus entraram neste mundo, o judeu não admite semideuses, transformaram estes tronos, potestades, autoridades, não sei mais o que, em anjos, porque na literatura judaica já existia a fé em anjos. Mas alguns estavam tão apaixonados por anjos, tronos, potestades, autoridades, que davam mais ênfase a estes anjos do que ao próprio Cristo. Esse suposto Paulo, que nós cremos que não seja o próprio Paulo, mas um discípulo dele, valeu-se disto e mostrou que Cristo é superior aos anjos. A salvação vem de Cristo e não dos anjos. Cristo despojou esses tronos, esses poderes. Nós vamos dizer a vocês que este mesmo assunto vai aparecer na carta aos Efésios. Vamos olhar, por exemplo, se vocês compararem Colossenses 1, 13 a 16, depois mesma carta aos Colossenses 2, 10 a 15. Você depois pega Efésios 1, 21, depois 2, 2, Efésios 3, 10 e ainda Efésios 6, 12, você vai encontrar esse mesmo assunto. Então, nós poderíamos terminar o nosso vídeo dizendo o mesmo assunto aparece depois no início da carta aos Hebreus, capítulo 1. Lá está escrito assim: Deus falou para nós de muitas maneiras outrora, mas nesses últimos tempos nos falou por meio do seu Filho. E aí ele vai exaltando o Filho, Jesus Cristo, e vai dizer que de fato o nome de Cristo está acima de todos os anjos. A nenhum anjo lhe diz: tu és meu filho, hoje te gerei. E a mesma coisa também nós encontramos na carta aos Filipenses, quando ele diz que Jesus era de condição divina, mas se esvaziou, foi obediente até a cruz. Por isso, capítulo 2, versículo 6 até 11 de Filipenses, quando ele termina dizendo: diante dele se dobre todo o joelho, no céu, na terra, debaixo da terra. Quer dizer, até os anjos devem dobrar o joelho diante de Jesus. Até a próxima. Paz e bem.